Olá, seja bem-vindo de volta ao canal Clássicos em Prática, um espaço onde a palavra de Deus e a ciência da mente se unem para revelar a força invisível que governa toda a criação. Aqui, acreditamos que fé e razão não são opostos, mas dois aspectos de uma mesma inteligência divina. E se você vem acompanhando as mensagens deste canal, sabe que estamos explorando o poder das afirmações, não como simples palavras, mas como instrumentos vivos de transformação espiritual. No último vídeo, aprendemos a criar a versão 24 horas de uma afirmação que o subconsciente aceita. Mas hoje, vamos dar o passo seguinte: como sair da dúvida e provar sua afirmação em 24 horas. Sim, provar. Porque a fé verdadeira não é cega, ela é experiencial. Murphy dizia: você não convence o subconsciente com argumentos, mas com resultados. E a Bíblia confirma: mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Tiago 2:18. Em outras palavras, a fé é confirmada pela evidência, não pela insistência. E esse é o ponto de virada entre quem repete palavras e quem vive milagres. Se você ainda tem dúvidas, se às vezes se pergunta, será que isso funciona mesmo? Saiba que é natural. A mente consciente é analítica, questionadora, lógica. Ela busca provas antes de acreditar, mas a fé, segundo Jesus, funciona de modo oposto. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. Isso não significa acreditar sem base. Significa compreender que a crença antecede a prova. A fé é o gatilho, não a consequência. E é justamente isso que o subconsciente entende como provar. Não desafiar Deus, mas permitir que a experiência confirme o que você já aceitou internamente. Murphy costumava dizer que o subconsciente responde à convicção emocional, não à dúvida intelectual. Quando você tenta ver se funciona, você está testando a partir do medo, e o medo bloqueia o fluxo. Mas quando você decide ver Deus em ação, você está testando a partir da confiança, e é nesse estado que o milagre acontece. Por isso, o teste de 24 horas não é um desafio ao divino, mas um experimento de fé consciente. Vamos entender isso de forma prática. Imagine que você escolheu uma afirmação: tudo o que preciso chega a mim no tempo perfeito. Agora, em vez de repeti-la esperando o resultado, decida comprovar. Diga a si mesmo: durante as próximas 24 horas, verei um sinal da manifestação desta verdade. Deus me mostrará sua resposta de forma clara e harmoniosa. E então, solte, não fique buscando o sinal. Viva o seu dia com serenidade, como quem sabe que a prova já está a caminho. Essa atitude é o que a Bíblia chama de descansar na fé. Salmos 37:7 diz: descansa no Senhor e espera nele. O descanso é o selo da certeza. A dúvida é como mexer na semente depois de plantada. Você cava o solo, olha e pergunta: será que está brotando? Mas a fé planta e confia, porque sabe que a natureza invisível está operando. Murphy chamava isso de a arte de não interferir. Ele dizia: o momento em que você duvida é o momento em que você cancela a ordem dada ao subconsciente. O subconsciente é literal. Ele responde à vibração dominante. Se a dúvida predomina, ele cria mais circunstâncias que confirmam a incerteza. Mas se a fé domina, ele organiza os eventos de modo a validar sua crença. A ciência moderna chama esse princípio de autoconfirmação neural. O cérebro busca padrões que sustentem aquilo em que você acredita. Se você crê que algo é possível, seu sistema perceptivo se abre para enxergar as oportunidades. Se acredita que não é, ele as ignora. Isso é fisiologia, não misticismo. A fé muda literalmente o filtro da percepção. E quando o filtro muda, o mundo muda junto. Por isso, o teste das 24 horas é uma forma de treinar esse novo filtro.
É um modo prático de dizer ao subconsciente: eu confio em você. Mostre-me a evidência dessa confiança. E, de algum modo, ela virá. Pode ser uma palavra, uma coincidência, um convite, um número repetido, uma sensação de paz. O sinal não precisa ser grandioso. Ele precisa ser claro o suficiente para que você o reconheça como uma resposta vibracional. Murphy dizia: a mente subconsciente fala por símbolos, coincidências e intuições. O problema é que muitos oram esperando fogos de artifício e ignoram os sinais sutis. Mas Deus fala na sutileza. Lembre-se de Elias em 1 Reis 19, 11, 12. O Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa voz mansa e suave. A dúvida é barulhenta, a fé é silenciosa. A dúvida exige explicação, a fé reconhece, e é nesse reconhecimento que o subconsciente encontra sua confirmação. Por isso, o teste de 24 horas é, acima de tudo, um exercício de percepção. Você não está tentando fazer algo acontecer, está treinando seus olhos para ver o que já está acontecendo. Está mudando o foco da falta para a evidência do bem, e o que você foca se expande. Vamos a um exemplo prático. Suponha que você tenha afirmado: sou guiado pela sabedoria divina em todas as decisões. Agora, faça o teste. Durante as próximas 24 horas, observe atentamente as pequenas intuições que surgirem. Talvez uma ideia repentina, uma frase em um vídeo, uma sensação de sim ou não diante de algo. Essas são manifestações diretas da sabedoria divina. Se você agir conforme essa orientação, mesmo em pequenos gestos, estará comprovando a verdade da afirmação. E quando o resultado vier, porque virá, o subconsciente registra. Isso funciona. A partir daí, a fé deixa de ser teórica e se torna experiência pessoal. A Bíblia sempre convidou à experiência. Em Malaquias 3:10, Deus diz: fazei prova de mim. Não como desafio, mas como parceria. Experimente e veja o que eu posso fazer através de você. Murphy via essa passagem como uma permissão divina para usar a mente como instrumento de fé prática. Porque, segundo ele, o subconsciente é o templo interior onde a palavra de Deus se cumpre. Quando você afirma algo com convicção, está, na verdade, ativando a lei espiritual dentro de si. O segredo é não testar com ansiedade. A ansiedade é o disfarce da dúvida. Você diz: vou testar, mas por dentro está esperando que algo prove que pode acreditar. Isso inverte o processo. O verdadeiro teste é aquele que parte da confiança. Eu já creio, e agora verei o reflexo disso. E a beleza é que o reflexo vem, sempre vem, porque o universo responde à coerência vibracional. Do ponto de vista quântico, toda observação cria um colapso, ou seja, transforma a possibilidade em evento real. A fé é a observação sustentada daquilo que ainda é invisível. E quando essa observação é constante e carregada de sentimento, a realidade não tem escolha senão se reorganizar. Jesus resumiu isso com a simplicidade divina das suas palavras. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: move-te daqui para acolá, e ele se moverá. Mateus 17:20. A fé não precisa ser grande, precisa ser genuína. E o teste de 24 horas é o treino que transforma fé teórica em fé genuína. Você pode aplicar esse teste em qualquer área da vida. Se está buscando prosperidade, saúde, harmonia nos relacionamentos, comece pequeno. Afirme algo simples como: a harmonia divina está atuando em todas as áreas da minha vida agora. E durante o dia, observe os sinais dessa harmonia. Pode ser uma conversa leve, um alívio repentino, uma situação resolvida com facilidade. Essas pequenas provas fortalecem o músculo da fé. E quanto mais você reconhece, mais ela se manifesta. Murphy dizia:
O subconsciente precisa de provas, e cada pequena vitória é uma nova programação. Portanto, comemore as pequenas evidências. Agradeça por cada sinal e diga: obrigado, Pai, por me mostrar tua ação. A gratidão multiplica o fluxo, porque confirma a fé. Assim como a dúvida atrai mais dúvida, o reconhecimento atrai mais provas. A fé é uma lei de correspondência. Você recebe o que é capaz de aceitar, e a aceitação vem da experiência. Quando o subconsciente percebe que o resultado acompanha a crença, ele adota essa crença como norma, e então ela começa a operar automaticamente, 24 horas por dia. É assim que os milagres se tornam cotidianos. Portanto, a partir de hoje, transforme sua dúvida em curiosidade divina. Não pergunte mais: será que funciona? Mas como Deus vai me mostrar que funciona desta vez? Essa simples mudança muda tudo. Porque onde há curiosidade, há abertura. Onde há abertura, há recepção. E onde há recepção, há manifestação. Agora, se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu gostei e, se ainda tiver disponível, o seu hype, porque ele ajuda a espalhar essa palavra para mais pessoas que precisam reencontrar sua fé. E se não puder, tudo bem. O mais importante é a vibração que você envia agora. Escreva nos comentários a afirmação que sela este momento de confiança. A fé em mim é viva. Eu provo o poder de Deus em mim agora. Está feito. Repita mentalmente. Sinta a força dessa verdade. E observe, porque nas próximas 24 horas, algo vai acontecer para confirmar sua fé. Lembre-se, o universo é um espelho. Ele não responde ao que você deseja, mas ao que você acredita ser real. E quando a dúvida se dissolve, o impossível se torna natural. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guie seu coração neste dia. E que cada pensamento que você afirmar se torne uma prova viva da presença divina em ação. Amém.